O Marcos Paulo fez aquela postagem que mostramos ontem, cobrando titularidade, cobrando... Não, ele não cobrou titularidade, não. Nada, ele tá dizendo Em só, um momento. né? Pois Tá é. Não enrola, tá? Hipocrisia Fala e que tá simpatia é uma junção... acontecendo. Porque ele perdeu a posição na equipe. Venenosa. Ficou pé da vida com o Rogério, etc. Ele acha que os argumentos do Rogério para a escalação da equipe são dúbios e etc, Assim, E aí, enfim. Ele brigou com o Rogério Ceni. Brigou, claro que sim. E aí, o Rogério Ceni meteu o dedo no nariz. sim, foi o que eu tô explicando. Aí isso chegou ao Rogério Ceni, que no CT ontem, na reapresentação do São Paulo, fez um escarcéu, entendeu? Discussão, etc. Alguns jogadores compraram o lado do jogador, outros ficaram mais de boa. Teve jogador que foi reclamado, o Rogério, na diretoria? Foi, sim, todo mundo da diretoria. E o Rogério poxa, vai o que se aconteceu? sustentar no cargo diante desse... A diretoria deu apoio ao Rogério. Mas eu não sei se nesse caso, esse apoio faz sentido, entendeu? Porque não adianta você apoiar um cara que não tem mais o controle do grupo. Porque exatamente, isso que eu queria saber. Esse é o Ali uma problema. foto ali, ó. Ele é grande, hein, Rogério? Não. Que perdeu o grupo, como você perdeu o vestiário, como Perdeu. vocês gostam de falar? Perdeu, mas vai Já recuperar, era? porque ele é muito forte dentro do São Isso Paulo. sim, mas Isso, não sei. Ele é muito Isso, forte, né? Ele é muito forte, ele é muito forte. eu- E ele só fez eu- isso, eu faz tenho assim, dúvida. cara. Eu tenho dúvida, Não, eu tenho vou dúvida, explicar eu pra também. vocês. Vou explicar porque eu conversei Isso com o cara do São reverbera, Paulo isso ontem. reverbera. Ele né? fez... mas ele fez isso em outros lugares. No Flamengo ele não fez. Mas no Cruzeiro, inclusive... bem Ele fez e caiu. Ele caiu. Não, mas Ele em fez qualquer um caiu. cairia, porque já Não, era... não. Já era Não, um... ele fez- derrubaram ele. Aquilo já era um plano... O aquilo Flamengo já era ele caiu no Flamengo, ele foi campeão brasileiro e mandaram ele embora. Mas não foi por briga com... Os jogadores, Também. os jogadores se dão bem. Quando jogam São Paulo e Não Flamengo, foi. assim, eu fico até atento pra isso, sabe? Jogadores remanescentes dali, volta e meia vão lá, abraçam o Rogério e tal. Só faltava ele Mas chegar e dar um... Mas pera um pouquinho, deixa eu explicar. Eu tô Dá com um ele. chute no meio No do Cruzeiro, golpe. ele já chega num projeto que já tava caído. Era o Mas anjo ele caído. termina de chutar o pau da barraca. Mas ali ninguém... Foram 4, 5 técnicos, ninguém salvou. Quesada, com todo respeito, o Rogério Ceni é um cara difícil, cara. Pera, mas eu não tô Todo falando mundo isso. fala Mas isso. calma, você não tá nem ouvindo o que Então eu tô vamos lá, falando. termina. Senhor Mani, eu tô falando que o ambiente no Cruzeiro já era ruim. Então vamos imputar ao Rogério Ceni isso Mas por daí. que os jogadores como o Thiago Neves e o Dedé vieram a público ainda mais dizer do Rogério? Mas esses caras reclamaram de todo mundo. Mas do Rogério Inclusive, o que especificamente. esses caras fizeram pra salvar o Cruzeiro? O Dedé ficou 3 anos machucado, Mas só cara. que o período do Rogério curto, mas o Posso período ler, curto do Ale, Rogério você foi o que falou. afundou o Cruzeiro. Mano, Rogério Ceni, Abel e Adilson. Então, né? 4 técnicos. Mas é o seguinte, o que eu sei lá de dentro, a boleirada se incomoda com o jeito petulante do Rogério. Sim. Isso aí tem que ser dito. O Patrick, que hoje está no Atlético Mineiro, Saiu por ele. teve um problema tão sério quanto esse do Marcos Teve. Paulo. E aí foi o embate, foi até mais forte. Tanto é que o Patrick foi embora. Exato. Até acho que o Patrick tinha lugar nesse time do São Paulo. Mas foi Fácil. embora. Fácil. Oh. E tá lá no Atlético. Agora, eu acho que há o comportamento do Rogério, que não ajuda, mas há também um ambiente diferente há muito tempo dentro do futebol, que são jogadores mimados. São jogadores que acham que se o técnico fala um pouco mais alto, eles ficam assim, ó. Que é uma geração muito comum que a gente tá vendo hoje no Brasil. então aí- em todas as áreas. então se aí- alguém fala um pouco mais alto, a pessoa já é tóxico o ambiente. Cara, futebol, às vezes o cara tem que falar firme. Então aí- Eu não sei se ele passa muito da medida. Mas técnico não dá pra ficar toda hora assim nos Quesada, jogadores, então- alisando os jogadores então, também. pera um pouquinho. Então, diante Felipão desse... não era assim, o Tite não é assim, então, diante- o Luxemburgo não é Então, assim. diante desse discurso... Então, diante desse discurso... Guardiola. Então, diante desse discurso, então vamos começar a entender que também no Corinthians houve fritura do Vitor Pereira que chegava e trucava os caras, Isso é verdade também. né? Então assim... E ele caiu porque ele era ignorante com o jogador. Sim, o Vitor Pereira, então, ele pode ter tido N erros no Corinthians, mas ao mesmo tempo era um cara que, assim como o Rogério, cobrava. Mas vamos à parte esportiva. Então hoje esses Mas caras e a que parte estão... esportiva? Porque hoje tem um monte de valentão... Ok, você tem razão, mas e a parte esportiva? Não, peraí, que agora sim. Caiu. Tem um monte de valentão hoje, que agora é fácil vir na mídia falar que o Vitor Pereira era isso, que era aquilo, que papapá, que o ambiente do Corinthians é bom. Um monte. Roger Guedes falando, um monte de cara falando. Tudo valentão. Agora que o cara saiu. O que quando o cara tava lá, não trucaram o cara e tentaram resolver o problema? Agora é fácil quando o cara tá longe. É a mesma coisa que pode acontecer com o São Paulo. Vai cair o Rogério, vai ter um monte de cara, porque era difícil, porque não sei o quê. Não, isso Não, mas falar, pera um quem pouquinho. fica no São Paulo. Eles, no São Paulo, os caras já tomaram uma posição. Foram até a diretoria reclamar do treinador.
Isso não aconteceu no E Corinthians. a diretoria Entendeu? banca o Rogério. A diretoria banca o Rogério. Agora, os jogadores estão insatisfeitos com o Rogério pelo jeito com que ele trata os atletas. E no Rogério Corinthians é a um cara diretoria difícil. bancou o VP. Deixa o Bernardo Porque o VP falar, saiu porque fala ele aí. quis. Vai lá, Bernardo. Meus amigos, Fala, assim, Bernardo. eu concordo com o Quesada. Eu acho que isso só acontece porque não tem... O Rogério Ceni, além de técnico, ele é um pouco diretor de futebol, ele é um pouco vice de futebol, ele é um pouco presidente do clube. Ele tem a prerrogativa de... Vejam as entrevistas, assistam as entrevistas coletivas, isso eu falo pro pessoal de casa, do Rogério Ceni, quando o São Paulo perde ou ganha. Ele pega pra si tudo, porque ele tem essa prerrogativa. Isso só acontece porque ele tem a prerrogativa. Tá errado pra mim. E porque é no São Paulo. Porque E porque em no outros São Paulo, clubes ele não faria desse ele é jeito. que É. qualquer um lá dentro, ele é modo do Júlio Casares. Agora, eu fico me questionando sobre o papel do Muricy. Não cabia a ele chegar de repente pro Rogério Ceni, chamar numa sala, falar, Rogério, calma, aconteceu isso. Calma, tenhamos calma nesse momento. Aqui na minha sala, chuta a cadeira, faz o que você quiser, mas calma. Não vá lá no gramado, dá Você não ganha nada com isso. Você vai perder. Dedicate. Ou então deixa que eu vou. Deixa eu Pode falar um ser. negócio sobre o